No Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja o nosso Deus. Senhor amado, fala conosco. Glória a Jesus. Aleluia. João capítulo 4. Estamos na segunda quarta-feira da campanha de libertação da alma. Para sermos libertos de tudo que nos perturba interiormente, barreiras, complexos, perturbações, temores, traumas, o Senhor quer nos curar. E a palavra do Senhor, ela restaura a alma, como diz em Salmo 19:7. Então nós vamos começar a ler no Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos a este episódio maravilhoso da palavra do Senhor. E o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos limpar. Espírito Santo de Deus, venha a operar abundantemente hoje, em nome de Jesus. Adentra no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, Senhor, e cura-nos, em nome de Jesus. Junto àquela fonte se assentou Jesus.
Junto a ele estava uma mulher. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte água foi buscar. Cansado da viagem, pediu Jesus, pediu mulher, ó, dá-me de beber. Tu és judeu, eu sou de Samaria. Como então tu pedes água a mim? Mulher, se tu soubesses quem te fala, mulher, lhe pedirias de beber. A água que eu tenho é água viva, é fonte inesgotável de viver. Aleluia, glória a Jesus. Junto àquela fonte se assentou Jesus. Junto a ele estava uma mulher. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte a paz vai encontrar, deixando abandonado o cântaro, correndo pra cidade anunciar: venham comigo a cheia água viva. Seu nome é Jesus, o Salvador. E hoje, se você está procurando água que lhe pode saciar, Jesus ainda é a água viva. Confesse a sua sede e vem beber. Glória a Jesus, Ele é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Glória, glória a Deus. Da parte do Senhor, para falar e para ouvir e para receber a palavra de Deus. Senhor, Ele vai operando, Senhor, rompendo os grilhões da nossa alma, rompendo, Senhor, o que nos prende. Senhor, nós clamamos a Ti. Queremos ser transformados, queremos ser libertos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos neste propósito, 3 quartas-feiras de jejum, hoje é a segunda, para a libertação da nossa alma. Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E nós temos doenças da alma que precisam de cura, e o Senhor Jesus é a solução para o problema da nossa alma. O Senhor Jesus se condoía da multidão que o seguia, porque era uma multidão desgarrada e errante como ovelhas que não tem pastor. E os problemas, irmãos, que mais nos afetam não são os problemas financeiros ou de outra sorte, são os problemas espirituais. São esses que nos perturbam e perturbam o nosso interior. São esses que nos abatem.
Salmo 43:5 diz: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Irmãos, então são situações do nosso interior que nos perturbam, mas o Senhor quer nos libertar. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será desolado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo 40:17. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor quer libertar e redimir a nossa alma. Diga glória a Jesus. Irmãos, a tendência do homem é esconder os problemas. A tendência do homem é encavernar essas situações dentro de nós. Problemas interiores gostamos de enterrar, se possível for, em algum canto do nosso interior e viver como se eles não existissem. Só que eles sempre estão ali, sempre nos perseguindo. Isso nós vemos também na vida de servos de Deus. Davi se escondeu na caverna de Adulão, como diz em 1 Samuel 22. Ele ainda não era rei em Israel. Ele ficou naquela caverna junto com homens endividados e amargurados de espírito. Quer dizer, ficou toda uma situação doentia, até que o Senhor mandou o profeta Gade e mandou o rei Davi sair daquele lugar e voltar a Israel, voltar a Judá, o lugar onde o Senhor iria operar. Elias, quando andou 40 dias, foi até Horebe, o monte de Deus, entrou na caverna, e o Senhor lhe perguntou 2 vezes: o que fazes, Elias? Que fazes neste lugar? Ambos, Davi e Elias, estavam fugindo de situações da alma, de não saber resolver a situação, e se enfiaram em cavernas, e eram homens de Deus. Diga glória a Jesus. E a palavra do Senhor fala ali em Apocalipse 6, que na manifestação da ira de Deus, os homens também vão tentar se esconder, e os homens vão dizer: caí sobre nós montes de outeiros, escondei-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Irmãos, mas a situação não é nem fugir, nem esconder-se, a situação é enfrentar e buscar a cura em Jesus. Irmãos, este canto que nós cantamos: vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e viveremos diante dEle. Está escrito em Oséias capítulo 6, e depois diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade. Está escrito em Jeremias capítulo 8. Irmãos, essa expressão bálsamo em Gileade era uma expressão própria, típica de Israel, porque Gileade era uma região de Israel ao norte, após o rio Jordão, e havia ali bálsamos medicinais, curadores, e isso era utilizado pelos profetas num símbolo da ação curadora de Deus, porque está escrito no livro de Êxodo: eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é a nossa cura. Fala para o irmão do lado: o nosso Deus é a nossa cura. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, nós precisamos de cura para a nossa alma. Irmãos, o Senhor nos salva. Temos a salvação em Jesus. Mas nós precisamos da cura para hoje, para a solução dos problemas de hoje. Irmãos, a salvação não significa apenas garantir um lugar no céu depois que eu morrer. Não é isso, irmãos. Salvação significa ter Jesus hoje na nossa vida, aqui nesta terra. Significa ter paz na nossa alma. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz em João 14. Diga glória a Jesus. Irmãos, salvação hoje, no tempo presente, tem um efeito imediato, que é paz. É o príncipe da paz, Jesus, como diz em Isaías 9:6. Irmãos, grandes homens de Deus tinham problemas na alma, que precisaram de cura. Irmãos, Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, quando na realidade era sua esposa. Então, e era um defeito de caráter, porque ele fez isso 2 vezes. E ele ensinou isso para Isaac, que fez também. Então, isso é um defeito de não saber enfrentar a situação, e até de se estranhar como isso não trouxe problemas conjugais.
Faz misericórdia. É porque a Sara também acabou concordando, acabou tornando-se cúmplice da situação. Mas, irmãos, isso necessitava de cura, porque Deus apareceu em Gênesis 17:1 e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Irmãos, Jacó escondeu sua identidade perante o pai cego, ele se fez passar por Esaú. Irmãos, Moisés matou um egípcio e fugiu para Midian. Não soube enfrentar uma situação, no momento era demais para ele, teve que fugir, mas um dia teve que voltar. Sempre assim, você está fugindo de alguma situação, um dia vai ter que voltar e enfrentar. E Moisés fugiu e queria que outro viesse. Deus disse: não, é você, tu irás. Nem que se passe, meu amado, 40 anos, você tem que voltar nos seus Egitos, resolver os teus assuntos. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a rainha Esther, o povo dela ia morrer, ela estava querendo assim, não é comigo. O Mardoqueu teve que ir lá e dizer: escuta, porventura você não é desse povo também? E será que não foi exatamente para essa hora que o Senhor te colocou? E se tu não intervires, o Senhor vai arranjar uma salvação, mas tu e a tua casa não tem parte nem sorte nessa bênção. Vamos quer dizer, grandes personagens da palavra de Deus que também quiseram fugir, só que tiveram que enfrentar. Daí a Esther foi nos 3 dias de jejum, como nós estamos, 3 dias de jejum para enfrentar. Diga glória a Jesus. Fala assim, para enfrentar. Irmãos, rei Saul se escondeu no meio da bagagem. Quando foi tido por rei de Israel, estava lá escondido no meio da bagagem, mas não teve jeito, tiveram que mandar chamar. O profeta Samuel consultou: se ele está aqui, o senhor disse: está. Ele perguntou: onde? No meio da bagagem. O senhor revelou, mandou lá ir buscar. Nicodemos foi ver Jesus de noite, no escuro, para ninguém ver. E ele era amigo do José de Arimateia, que era discípulo oculto de Jesus, agente secreto de Deus. Fazem misericórdia. Mas ambos tiveram que se definir. Quando Jesus morreu, eles se definiram. Foram eles que foram preparar o corpo do Senhor para o sepultamento. Irmãos, Sara mentiu a Deus. Quando Deus em pessoa apareceu a Abraão em Gênesis 18, Deus disse: certamente voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara te dará à luz um filho. E ela estava dentro da tenda ouvindo e riu. E Deus perguntou para ela: por que você riu? Não, Senhor, eu não. Ela mentiu, ela não enfrentou, não quis enfrentar Deus cara a cara. E tiveram que ser tratados nisso, tiveram que ser trabalhados nisso. Diga glória a Jesus. Defeitos da alma de não querer enfrentar. Irmãos, alma fraca frente às situações pelas quais nós passamos. Mas o Senhor nosso Deus não gosta disso, porque Ele é a nossa força, e Ele quer que sejamos aprovados em toda e qualquer situação que nós venhamos a passar. Repita comigo: Jesus veio para nos tratar. Irmãos, o crente não precisa fazer análise com profissionais, porque quem nos trata é Jesus. Irmãos, e eu falo isso, por mais que alguns não gostem ou se sintam assim melindrados, eu falo isso, irmãos, porque isso é um ponto de honra. Porque tratar a nossa alma, isso é exclusivo de Jesus. Exclusivo. Ninguém conhece a nossa alma senão Jesus. Ninguém tem poder para tratar, só Ele conhece o nosso coração. Mas então isso é ponto de honra. Nós temos que ser tratados por Deus. Em Atos 9, está escrito ali: Enéas, que era um paralítico na cidade de Lida. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Repita comigo: o Senhor Jesus quer nos dar saúde plena, uma alma saudável, que passa bem nas situações da vida, sem se desesperar, sem achar subterfúgios, sem se esconder, sem vacilar.
O Senhor nos quer dar saúde. Em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para restaurar os contritos do coração. Que é exatamente isso. Deus ungiu Jesus para curar a nossa alma. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Como é o tratamento do Senhor Jesus? Precisa ter um contato pessoal. Depende de uma busca pessoal. A pessoa com Deus, você com Deus. Estamos aqui, irmãos, no episódio de Jesus com a samaritana. Não partiu a busca propriamente da samaritana. Só que o Senhor Jesus conduziu a conversa de modo tal que ela pediu: Senhor, me dá desta água. Irmãos, porque isso é um princípio básico diante de Deus. A cura depende de uma iniciativa tua. Por isso, irmãos, que nós falamos, a campanha de quarta-feira não é intercessória. Não adianta você clamar pela cura da alma de alguém. É o alguém que tem que vir aqui. Diga glória a Jesus. Eu preciso buscar o Senhor pela cura da minha alma. Irmãos, eu posso interceder pela salvação de outro. Mas a cura dos problemas interiores é só o outro que sabe. Como que eu vou interceder se eu nem sei quais são? É a própria pessoa. Parte disso, irmãos. Então, mesmo nesse encontro de Jesus com a samaritana, o Senhor Jesus, com a sua sabedoria maravilhosa, conduziu a conversa de forma tal que despertou a atenção da mulher, passou por cima das barreiras. Ela perguntou: como que tu pedes água a mim se tu és judeu, sou samaritano? O Senhor Jesus ignorou o assunto, não entrou em assunto polêmico, passou por cima. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, diga glória a Jesus, e quem te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, ignorou a conversa dela, e já despertou a atenção: água viva, onde está isso? Eu quero. Fala assim: eu quero. Glória a Jesus. Então, irmãos, parte de uma iniciativa da pessoa. E outra coisa, o Senhor Jesus continuou na conversa, e o Senhor Jesus foi no ponto. Chama o teu marido, vem aqui. Eu não tenho marido. Fala assim: misericórdia. Eu não tenho marido. Daí Jesus disse: disseste bem, não tem mesmo, porque já teve 5. E o que tem agora nem teu é. O problema daquela mulher eram relacionamentos frustrados. O problema daquela mulher era carência afetiva, carência emocional, necessitava ser amada. E essa carência a enfraquecia de forma tal que ela não sabia conduzir as coisas com sabedoria e se metia em qualquer relacionamento. Irmãos, o caso da mulher samaritana é um dos mais contemporâneos que nós temos. Por a pessoa ter uma carência, ela não consegue discernir e embarca em todas as furadas possíveis. Não consegue enxergar. Está do lado de um crápula, de alguém que não presta, mas não enxerga. Ainda, não, mas ele é bom. Até o momento que vira um horror, tem que separar, e vai atrás de outro. E vai atrás de outro. E a mulher precisava ter a cura desta carência, para depois sim ela poder ter algum relacionamento digno. Diga glória a Jesus. Então por isso que Jesus foi no ponto. Irmãos, a carência da mulher, ela tinha carência de Jesus, não de marido. Ela buscava em marido o que ela só ia achar em Jesus. Por isso que Jesus disse: você precisa de água viva. Irmãos, a sede que a mulher tinha não era de marido, era de Jesus. Só que ela não sabia. O Senhor Jesus precisou confrontar, mostrar a situação. E outra, irmãos, a mulher reagiu bem, ela não fugiu, não se irritou. Irmãos, tem gente que, se o Senhor revela alguma coisa para o profeta, e o profeta faz em forma de pergunta: você tem problema com isso? A pessoa fica brava. Está pensando o quê? Vai ser curado como? Faz misericórdia. Ser curado como? Se a pessoa já fica brava. Irmãos, então, a mulher reagiu bem ao tratamento. Irmãos, essa conversa do Senhor Jesus é maravilhosa, porque, repita comigo, o tratamento do Senhor conosco é individual. Irmãos, que maravilha, o Senhor Jesus estava aqui no momento sozinho com a mulher samaritana, tratando de coisas profundas. Irmãos, numa conversa casual sobre a água do poço, o Senhor Jesus conseguiu entrar na vida da mulher. Diga glória a Jesus.
conseguiu dizer tudo o que ela tinha, dentro do coração, conseguiu ganhar a mulher foi e ganhou a cidade inteira veio para fora. Jesus sozinho, cansado. Enquanto que os discípulos que foram comprar comida, foram e saíram, não ganharam ninguém. Jesus cansado no poço, sem nem entrar na cidade, ganhou a cidade inteira. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor Jesus tem habilidade divina para sondar os nossos corações. Por isso que só Ele que pode nos curar. Irmãos, essa cura não pode ser na base humana, das ciências humanas, porque não sou eu que vou ficar conversando sobre os meus problemas e vou descobrir a solução, porque nem eu sei. Jeremias 17:9, o coração é enganoso. Nós arranjamos um menino. Por mais que eu diga assim, não, agora eu vou ser sincero. Irmãos, é impossível ser sincero. Só Jesus que nos perscruta, que, irmãos, desnuda os corações. Por isso que diz o Salmo 29, ele faz parir as cervas e desnuda as brenhas. Quer dizer, irmãos, o Salmo 139, para ti, a luz e as trevas são a mesma coisa. O Senhor discerne todas as coisas no nosso interior. Salmo 17:9 diz, enganoso é o coração. Mas o Jeremias. E Jeremias 17:10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. O nosso coração é enganoso, só Jesus que pode conhecê-lo. E por isso, irmãos, que nós precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus bem sabe o que há no homem, diz em João capítulo 2. O Senhor Jesus sabe ler as ações e as reações da nossa alma. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, para ser curado, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Orar ao Senhor de todo o teu coração. Como diz em Mateus 6:10, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ora a teu Pai que está em secreto. E abrir a alma ao Senhor e deixar o Senhor responder. E o Senhor responde de várias formas. Muitas vezes o que você ora em secreto, o Senhor usa o pregador de púlpito para dizer. Mas, irmãos, é necessário reagir bem. Irmãos, muitas vezes Deus usa o pregador, e o pregador vai pregando, a pessoa fica com raiva. Alguém deve ter falado para ele, não é possível. Faz misericórdia. E a pessoa fica com raiva, mas, irmãos, tem que ser como a samaritana. Se falou exatamente o teu problema, graças a Deus. Você queria que nós ficássemos falando aqui sobre os cometas e sobre os planetas, o que não tem nada a ver com você? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem que ter um encontro com Jesus e tem que reagir bem. Diga glória a Deus. Irmãos, o filho pródigo, ele precisou voltar para o pai pelas próprias pernas. Isso só aconteceu a hora que ele caiu em si. Enquanto isso não ocorreu, não houve cura. Repita comigo, o Senhor Jesus nos constrange para que nós venhamos a abrir a nossa alma. Precisamos de um encontro pessoal com Jesus na oração individual, em casa, sozinhos. E o Senhor usa situações na igreja, nas pregações, no contato com os irmãos. O Senhor fala conosco. Irmãos, e o Senhor nos constrange a que nós venhamos a nos abrir. Quer dizer, se tem um problema, esse problema tem que vir à tona. É impossível curar e ficar por isso mesmo. Ouça isso. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. Mas o Senhor Jesus fez até ela se ajoelhar no meio de todo mundo e dizer, eu tinha hemorragia contínua por 12 anos. Irmãos, por mais constrangedor que seja para uma mulher dizer isso, Jesus forçou, porque Jesus ficou perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Até que a mulher se declarou. Alguém poderia dizer assim, ai pastor, mas isso é um problema íntimo. Ai pastor, isso é chato dizer em público. Jesus não quer saber se é chato. Ser curado não é chato não, né? Fazer misericórdia. Receber a cura não é chato, né?
Irmãos, então o Senhor Jesus força a pessoa a se declarar. Por isso que tem muita gente que não é curada. Tem um monstro de um problema desse tamanho e não fala para ninguém, porque quer fazer carne bonitinho. Daí vira pele de ovelha e interior é lobo. Fazem misericórdia. Porque não é tratado, tem que tratar, tem que expor, tem que trazer. Irmãos, o homem da mão mirrada, geralmente quem tem defeito físico, não gosta que aquilo fique em evidência, gosta de esconder. O que Jesus fez? Vem aqui no meio. O homem foi, estende a sua mão. Estende a mão mirrada. Não é a outra não. Teve que estender. Diga glória a Jesus. Daí houve cura. Irmãos, e outra, no meio de todo mundo. Vem aqui, no meio. No meio de todo mundo. Irmãos, às vezes a gente fica baseado em umas frases nossas, que não está escrito na Bíblia, que é uma grande besteira, e a gente se ilude com isso. Ai, pastor, Jesus não constrange ninguém. Não sei de onde que você tirou isso. Constrange bastante. E constrange quem apronta também. Porque para os fariseus não tinha ensaio. Fazem misericórdia. Constrange sim. Você acha que é fácil para uma mulher com hemorragia contínua, 12 anos, contar para todo mundo? Todo mundo. E fez contar. E tinha uma multidão assim. Porque os discípulos disseram, escuta, todo mundo já pinha. Aqui o Senhor pergunta quem que te tocou. E o Senhor Jesus fez ela ajoelhar. Foi um vexame público, foi uma situação assim. Ficou marcado, mas nunca mais voltou. Diga glória a Jesus. E ela está conhecida aqui para sempre como a mulher do fluxo de sangue. Diga glória a Jesus. Quer dizer, meu amado, o Senhor vai te curar? É para sempre. E é para ser marcado. É uma marca de Jesus na tua vida. E tem que ser contada. Tem que ser proclamada. Diga glória a Deus. Irmãos, nós já falamos isso, mas isso é uma coisa que nós somos resistentes. Nós não gostamos. Quem foi prostituta tem que sempre dizer, eu era prostituta e Jesus me curou. Ai, pastor, mas a irmã já casou. E daí, a Raabe não casou também? E está aqui, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo. Raabe, a meretriz, que já era casada, teve filho, estava até na genealogia. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi viciado em drogas, tem que para sempre dizer, irmãos, para sempre, enquanto está aqui nessa terra, enquanto tem que dizer, eu era viciado, Jesus me libertou. Diga glória a Deus. Jesus não teve vergonha de te libertar. Por que você vai ter vergonha de dizer que foi liberto? Diga glória a Deus. Mas isso é sério. Irmãos, para Bartimeu, o Senhor Jesus o constrangeu a dizer o que ele queria. O que você quer? Poderíamos nós dizer, nossa, mas que pergunta óbvia, se o homem é cego, é lógico que ele quer ver. Não é tão lógico assim. Muitos cegos poderiam querer simplesmente dinheiro. Eu quero um dinheiro. Fazem misericórdia. Então o Senhor Jesus o constrangeu a dizer o que ele queria, a expor. Qual era o problema? Geralmente quem tem defeitos não gosta de falar sobre eles. E o Senhor Jesus queria que o Bartimeu falasse da sua cegueira. E ele falou e foi curado. Diga glória a Jesus. Mas então tem que falar. Não é sepultar os problemas. Irmãos, um monte de pessoas... Olha o que acontece. A pessoa problemática vem para a igreja... Fica na igreja um pouquinho, se alegra, faz amizade com todo mundo, tudo. Só que dali a pouco, problema, pronto. A pessoa vai embora. Não consegue permanecer na igreja. Sabe por quê? Porque os problemas sufocaram. Eles não estavam resolvidos, eles estavam escondidos. Tem que resolver. Diga glória a Jesus. Como Jesus falou na palavra do semeador, a semente caiu entre pedregais. Tinha um monte de pedra lá, a pedra não foi tirada. Não adianta a semente de Deus cair, tem que tirar pedra. Não foi tirado, acabou morrendo, acabou se secando. Irmãos, quer dizer, esses problemas, essas pedras do nosso coração têm que ser removidas. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a recusa de Jesus em curar a filha da Sirofenícia fez com que ela se rasgasse diante de Jesus.
Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E daí Jesus curou. Quer dizer, o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus expôs aquela mulher. Expôs bastante. Porque Jesus deixou ela berrando um monte de tempo. O Bartimeu também deixou ele berrando um monte de tempo. Expôs. Expôs a pessoa a ficar berrando. Eu preciso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus deixou ele berrando um tempo considerável. Diga glória a Jesus. Deixou a pessoa se expor, mas é necessário se expor. Diga glória a Jesus. A pessoa vem preguejar, ela nunca diz qual é o problema dela e está querendo cura. Está difícil, meu amado. Tem que contar. Ai, pastor, mas todo mundo precisa se vendo? Só nós. Diga glória a Jesus. Todo mundo, só nós. Diga glória a Deus. Tem que contar. Não pode se envergonhar. Por isso que Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. É esta cura que o Senhor opera. Irmãos, então Jesus fez com que a mulher se expusesse. Na frente de todo mundo, irmãos, parou, multidão em volta. Vem a mulher berrando, Jesus parou. Chegou a mulher e pediu. Irmãos, uma cena, a mulher se joga nos pés de Jesus, chorando. Aquela cena tremenda. Jesus disse, não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Na frente de todo mundo ouvindo. Tanto ouviram que escreveram. Testemunhas oculares. Diga glória a Jesus. O que ela fez? Já estava rasgada, já estava exposta, se expôs mais ainda. Ok, se eu sou cachorrinho, o cachorrinho come migalha, então eu quero migalha. E irmãos, a fé da mulher era grande porque a mulher entendia que apenas uma migalha do poder de Jesus já era mais do que suficiente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E hoje a forma como o Senhor trata as pessoas é na igreja. É na igreja que as pessoas são tratadas. É no nosso relacionamento com os irmãos que o Senhor nos trata. E depende da forma como nós reagimos. Por isso que tem um monte de problemática que está decepcionada com as igrejas. É porque foi lá e o problema da pessoa começou a crescer e a coisa começou a pegar, fugiu. Mas se fosse com o Senhor Jesus em pessoa, você ia fazer a mesma coisa, porque a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo, todos, diz em Efésios 1. Quer dizer, através da igreja que o Senhor Jesus cumpre todas as coisas. Então depende da forma como nós reagimos. Não é ficar ofendidinho, não é ficar bicudo, não é ficar em abstinência de culto. Falou uma coisa que eu não gostei, falto 3 cultos. Próxima vez eu falto 4. Fazer misericórdia. Não, tem que vir. Ai, pastor, mas parece que o último culto era só para mim. Eu tinha assim até vermelho. Então daí no próximo você vem e senta no primeiro banco. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque é a presença de Jesus que faz com que as pessoas se manifestem, os problemas apareçam e as pessoas são curadas. Mas para a pessoa ser curada, o problema tem que vir à tona. Diga glória a Jesus. Mas é isso que as pessoas não gostam. Tem gente que tem problema latente e interior de homossexualismo. Ai, pastor, imagina se alguém fica sabendo disso. Se não souber, você não é curado. O que você prefere? Continuar com o problema e estou doente? Ou testemunhar que Jesus te curou e ser curado e ser liberto? Diga glória a Jesus. Tem que se expor. Senão não tem cura. E esta exposição é perante o corpo de Cristo. Irmãos, ouça aqui exemplos profundos que o Espírito Santo nos traz à lembrança. A presença de Jesus faz as pessoas se manifestarem. O silêncio de Jesus, irmãos, fez Pilatos se desesperar. E fez Pilatos se mostrar o quão fraco ele era. Pilatos gostava de dar uma de bacana. O que eu fiz. O que eu escrevi. Quando perguntaram por que ele tinha escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Queriam que ele pusesse assim, ele disse que é o rei dos judeus. Daí Pilatos, não, o que eu escrevi.
Quem via até pensava que ele era tão firme assim, porque na presença de Jesus ele se desesperou. Queria soltar Jesus, a multidão pressionou, ele se desesperou e fez um papel horrível de lavar as mãos. Que ridículo, quem tinha poder de fazer aquilo era ele. Quase misericórdia. Mas a atitude de Jesus, irmãos, e Jesus quieto. Mas por isso que é na presença de Jesus e na presença do corpo de Cristo que as pessoas se manifestam. Porque a luz tudo manifesta, diz em Efésios 5. Diga glória a Jesus. E o corpo de Cristo tem a luz do Senhor e as pessoas se manifestam. As pessoas aparecem. O silêncio de Jesus fez Pedro chorar, se arrependendo. Irmão, Jesus não falou nada. Diz o Evangelho de Lucas que Jesus olhou para Pedro. Não falou nada. Foi o que bastou. Mas olha como reagem diferente as pessoas. O Pilatos se desesperou. O Pedro chorou de arrependimento. O silêncio de Jesus fez Judas se suicidar. Porque Jesus não falou nada. Fala assim, misericórdia. Irmãos, então, depende da forma como a pessoa reage à atuação do Senhor. Diga glória a Jesus. O silêncio de Jesus fez o sumo sacerdote rasgar os vestidos. E ele nem podia fazer isso. Porque a lei dizia que o sumo sacerdote não podia se ferir por causa de algum morto, por alguma situação. Ele rasgou os vestidos porque Jesus se recusava a dizer o que o sumo sacerdote queria que ele dissesse. Cruz é exposição. Repita comigo, cruz é exposição. Jesus não teve vergonha de ir nu para a cruz em nosso lugar. Quando você vê quadros da cruz de Cristo, aquele paninho nos quadris é bondade do pintor, porque não tinha. Fala assim, viu? Jesus se expôs. Para você ficar fazendo cara bonitinho, para vir na igreja todo empodinho assim, um monstro de um problema por dentro, mas aquela cara de bonitinho assim. Fala assim, misericórdia. Não, o Evangelho de Jesus não é este. Hebreus 13 diz assim, saiamos a ele fora, levando conosco o seu vitupério. Diga glória a Jesus. Tem que se expor. Irmãos, isso é muito sério. Cruz é exposição. Irmãos, a atitude de Jesus fez o pai daquele lunático de Mateus 17 dizer que não tinha fé. Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse, se tu podes, tudo é possível que crê. Daí desesperou o homem, porque ele sabia que não tinha fé. Senhor, eu creio, mas ajuda na incredulidade. Diga glória a Jesus. Mas como o Senhor Jesus sabia fazer a pessoa se expor. Porque até ali, o homem colocou tudo na mão de Jesus. Senhor, é o Senhor. Jesus devolveu, eu não, você. Tudo é possível que crê. Desesperou o homem, meu Deus, Senhor. Fala assim, misericórdia. E é isso que o Senhor faz. Porque daí o homem confessou. Daí o homem pediu ajuda. Porque primeiro o homem veio numa atitude de desafio. Né? Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam curar. Se tu podes fazer alguma coisa, faz. Jesus devolveu. Se tu podes, tudo é possível que crê. Daí desesperou o homem. Daí ele teve que reconhecer que não tinha fé suficiente. Diga glória a Jesus. O Senhor age nas nossas vidas. Mas o Senhor está falando conosco hoje. O Senhor faz com que nós venhamos a nos expor. Trazer o que... E daí o menino foi liberto. Diga glória a Jesus. Quer dizer que o problema não era só do menino. Era do pai também. Que também era incrédulo. E para Deus, a incredulidade do pai era um problema maior que o problema do menino, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Então ficou ali salientado o problema, e daí o Senhor Jesus curou. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo, o Senhor quer curar as minhas carências. Mas a samaritana tinha um monte de carências. Irmãos, o Senhor Jesus
Ele não usou de subterfúgio nada, irmãos, de uma clareza ofuscante. Tiveste 5 maridos, o que tem não é teu. Com uma frasezinha desse tamanho assim, rasgou a vida da mulher. Expôs tudo. Diga glória a Deus. E curou também. Porque a mulher foi curada, foi restaurada. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o texto ainda ensina uma outra coisa. Repita comigo, nós fomos feitos para sermos adoradores. Então, irmãos, foi o que Jesus disse para a samaritana. Temos que ser adoradores. E para sermos adoradores, nós temos que ser reais, transparentes. Por isso que Jesus disse em espírito e em verdade. Então tem que ser de uma forma verdadeira, de uma forma exposta. Irmãos, a partir daquele momento, ninguém mais estava fazendo cena. A mulher não estava mais fazendo só o papel de uma mulher que foi tirar água. Estava ali uma mulher com uma vida imoral, uma vida ilícita. A partir daquele momento ela pôde adorar Jesus, porque ela reconheceu que Jesus era o Messias e que Jesus era o Cristo. E ela pôde adorar, porque a partir dali era verdadeiro. Diga glória a Deus. Não era mais uma conversa casual. Irmãos, então o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outra coisa, quando nós estamos em espírito, nós compreendemos os problemas da nossa alma e alcançamos a solução. Em 1 Coríntios 2 diz assim: quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Geralmente quando a gente lê o versículo, a gente acha que a continuação do versículo vai ser: quem conhece as coisas do homem, senão o espírito de Deus? Só que o versículo continua: senão o espírito do homem que nele está. Irmãos, quando nós nos chegamos a Jesus e somos vivificados pelo Espírito Santo, o nosso espírito é vivificado e o nosso espírito, que é o receptáculo do Espírito Santo de Deus, passa a ser sensível e passa a compreender as situações da alma, porque ele está acima da alma. A pessoa não vive mais nas regiões cinzentas da alma, mas a pessoa sobe para viver em espírito e começa a compreender as coisas, e esses problemas de personalidade são resolvidos. Mas a pessoa só é espiritual quando ela é verdadeira. Irmãos, por isso que tem tanta gente dentro das igrejas que são carnais. Como disse Paulo em 1 Coríntios 3, eu não vos escrevi como a espirituais, mas como a carnais, porque sois crianças em Cristo. E por quê? Porque Paulo diz: porque tem entre vós inveja, discussão, contenda. E os coríntios estavam querendo fazer o papel dos espirituais, contestando até a autoridade do apóstolo Paulo. Mas tinha inveja, coisa feia lá, e eles não assumiam, eles não se expunham, quer dizer, não eram verdadeiros. Meu amado, para você ser espiritual, e para você compreender e vencer esses problemas, você tem que ser transparente. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós continuando mais um pouquinho, nós estamos nessa campanha, o Senhor quer nos curar completamente. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso cooperar no tratamento. O tratamento é na presença de Jesus e é no corpo de Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que as igrejas estão cheias de gente assim, que entra, senta lá pelos últimos bancos, chega um pouquinho depois que já começou o culto e sai um pouquinho antes de terminar, não conversa com ninguém, etc. Porque quer ficar assim, apenas assim, na posição digna de que veio assistir o culto. Não quer entrar muito, sabe por quê? Porque senão os problemas da pessoa já começam a aparecer. E a maioria das pessoas, ao invés de criar solução, prefere esconder. Irmãos, então precisa se expor perante os crentes, perante o corpo de Cristo. Jesus ensinou o lava-pés em João capítulo 13. Ele não estava falando de uma cerimônia de lavar os pés, que isso para nós da civilização ocidental não tem significado algum. Irmãos, está falando aqui, repita comigo: eu preciso permitir que o meu irmão seja usado por Deus
para me tratar em uma área. Isso que significa lava-pés. Eu preciso deixar que o Senhor use o meu irmão para ele lavar alguma coisa que na minha vida está errada. Por isso que nós precisamos dos irmãos. Diga glória a Jesus. Precisamos dessa comunhão e deste confronto, desta cooperação. Nós temos que cooperar no tratamento. Irmãos, ouça isto. Diga glória a Jesus. E aqui nós vamos encerrar por hoje. Naamã, o Ciro leproso, foi ao profeta Eliseu, diz em 2 Reis 5. O profeta Eliseu nem saiu na porta, mandou o recado. Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. O Naamã não gostou, ficou bravo. Eu achei que esse homem vinha aqui, ia fazer uma invocação ao seu Deus, ia passar a mão em mim, ia ser curado, e não aconteceu nada disso, eu vou embora. Meus amigos disseram, escuta, nós já viemos até aqui. Naquela época as viagens veio de carruagem, demoraram um século. Viemos até aqui, que custa? E ele acabou indo. Mas o que significa isso? As pessoas não gostam da simplicidade da solução que é em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. A pessoa prefere assim respostas mirabolantes. Não, é que você tem um problema na 18ª geração do lado do pai. Quase misericórdia. Então é uma maldição que foi feita num castelo na Suíça. Foi feito com vampiros enterrados. Fazem misericórdia. Irmãos, e daí a viagem vai longe. Daí a pessoa assim, nossa, fica com aquela lucubração mental. Nossa, que complicado, né? Só que quando diz, se lava 7 vezes no Jordão. Jordão? Seu riozinho? Queria alguma coisa mais incrementada. Irmãos, ouça isso, reação de Naamã. Leproso e queria cidade importante. Ele queria tratamento VIP. Fazem misericórdia. Nas igrejas está assim, ó, de gente que quer tratamento VIP. Se fizessem campanha de jejum 3 dias. Pensei que o pastor ia me chamar assim para uma sessão de 5 horas de quebra de maldição. Fazem misericórdia. 7 vezes no Jordão. Irmãos, ele não gostou, ele reclamou, mas a cura estava naquilo, e tinha que ser 7 banhos no Jordão, quer dizer, um tratamento completo. Se faltasse um, não acontecia nada. Irmãos, as pessoas são exatamente como Naamã, doentes e enjoadas. Fazem misericórdia. Mas para ser curado tem que se humilhar. Irmãos, o Naamã não se enxergava, ele estava leproso. Se ele não fosse curado, daqui a pouco ele se desmanchava inteiro, morria aos pedaços. Fazem misericórdia. E ainda achando ruim. E ainda pondo defeito no profeta. Não é que ele tomou 7 banhos no Jordão. E outro, irmãos, para tomar banho ele precisou se despir na frente. Tomar banho assim, num riozinho qualquer, né? Um general. Fazem misericórdia. Já pensou se tivesse alguém doente que o Senhor usasse um profeta e disse, tem que tomar banho 7 vezes no chafariz da Praça Osório. Irmãos, o Rio Jordão era um lugar público. Fazem misericórdia. 7 banhos. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Se a gente não contextualiza, ninguém entende a situação, né? Então é na Praça Osório. Só os menininhos de rua que tomam banho. Por isso que Jesus diz que tem que ser criança. Por isso que Jesus diz que tem que ser pobre de espírito. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Aí está a cura. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor.